A primeira pergunta de hoje é da nossa ouvinte Juliana. Ela diz aqui que viu um vídeo sobre o cair no espírito. E ela pede então para que o pastor fale um pouco a respeito desse assunto muito comum no meio pentecostal. Nós queremos dizer à nossa consulente que esse modismo neopentecostal veio do Canadá e certas igrejas adotaram esse costume e eu diria sem apoio bíblico. O título de cair era conhecido cair no poder. E por quê? Quando os profetas como Ezequiel, Daniel e outros tinham contemplação de mistérios de Deus através de visões, eles caíam para frente, isto é, constituíam um tipo de adoração a Deus. Não é o que ocorre hoje nas igrejas, pois o que hoje caem, eles caem para trás e ficam um obreiro atrás daqueles que estão alinhados para cair. É apenas um espetáculo diferente que agrada a certo tipo de pessoas. Então, essa forma que se notabilizou entre as igrejas chamadas pentecostais ou neopentecostais era muito artificial. Não tinha nada realmente que procedesse de uma emoção partida de Deus por um acontecimento sobrenatural. E felizmente está acabando. A outra pergunta também é da nossa ouvinte Juliana. Ela pede para o pastor falar onde está aquela passagem que diz que a letra mata e o espírito vivifica, pastor. Essa passagem se encontra em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A frase ou a expressão a letra mata e o Espírito vivifica significam que tentar ser salvo mantendo as leis do Antigo Testamento terminará em morte. Essa teimosia de certos crentes que parecem mais judeus do que crentes em Jesus e adotam os princípios e práticas cerimoniais da própria lei de Moisés. Quando saíram do Egito, se acamparam junto ao Monte Sinai, Moisés subiu a Deus e trouxe de Deus o recado ou a mensagem que Deus queria impor para o povo. E depois de o povo responder sim, que guardaria tudo que Deus havia mandado, os preceitos de Deus foram gravados ou foram escritos num livro. Esse livro era propriamente um concerto, uma aliança que Deus fez com o povo de Israel. E o povo de antemão admitiu que guardaria o concerto que Deus havia feito. Mas ocorre que não conseguiram. Então, essa expressão, a letra mata e o Espírito vivifica, significa que tentar ser salvo, mantendo as leis do antigo concerto, terminará em morte. Somente crendo no Senhor Jesus Cristo, uma pessoa pode receber a vida eterna por meio do Espírito Santo. Ninguém, exceto Jesus, cumpriu a lei perfeitamente. De modo que o mundo inteiro ficou condenado à morte. A lei faz as pessoas perceberem o seu pecado, mas não pode dar vida. Sob a nova aliança instituída por Jesus, de acordo com a celebração da ceia, este cálice é a nova aliança no meu sangue. A nova aliança foi instituída com melhores profetas e em condições mais fáceis de serem obedecidas os preceitos desta lei. Então,
essa colocação de hoje, tentar obedecer preceitos do Antigo Testamento, leva a pessoa a uma condição que ela não tem essa capacidade e, em vez de obter salvação, ela fica perdida, e daí a expressão a letra mata, a letra dos 10 mandamentos não dava margem, juntamente com outros preceitos da lei, de ser obedecida. Então, aqueles que pretendiam guardar a lei não obtinham essa vitória e estavam perdidos. Agora, o que é terrível é que nos nossos dias há pessoas que interpretam essa palavra, expressão, a letra mata, como se fosse um tipo de leitura da Bíblia prejudicial às pessoas que a leem. Ora, um cristão, uma pessoa que se diz cristã, admitir que lendo a Bíblia é um prejuízo para ela, e aí são ignorantes da Bíblia, porque não sabem ler a Bíblia, não sabem interpretar, porque estão admitindo que a letra da Bíblia, se a pessoa estudar, vai ser prejudicial para ela mesma. Vai cercear a manifestação do Espírito Santo nesse grupo, como faz a congregação cristã no Brasil ou no Brasil. Não pode estudar Bíblia, porque a letra mata. E aí fica a ignorância de admitir que só pode receber a palavra através de uma pessoa que se diga cheio do Espírito Santo e começa a transmitir recados, como se diz, mensagens vindas de Deus com aberrações que não tem margem para uma pessoa normal que crê na Bíblia aceitar. Então, tenhamos cuidado com isso, conforme diz a Bíblia Sagrada. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Era o primeiro concerto que havia sido feito entre Deus e o povo de Israel. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aí está uma condição nova, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, ligados à nova aliança firmada por Jesus em melhores condições e que nos dá uma certeza celestial e não terrena, como o povo de Israel esperava entrar numa terra que manasse leite e mel, que era a terra de Canaã. Hoje a nossa expectativa é diferente. A próxima pergunta da ouvinte aqui, NQI, não quer se identificar. Ela é de São Vicente. Nós temos uma outra pergunta de um NQI do Guarujá. Ambas se referem ao G12, pastor. Perguntam se o G12 é uma seita. Sim. Eu tenho um manual de crenças e práticas desse movimento que surpreendentemente veio para o Brasil, trazido da Colômbia, por um tal de pastor chamado César Castellani, e muitos obreiros das igrejas brasileiras, sem conhecer este movimento, começaram a aderir a esse movimento nas suas igrejas. E aí começar a participar de pré-encontros, encontros e pós-encontros. Que expressão é esta? É uma expressão que nós chamaríamos em português, dentro da nossa cultura, um retiro espiritual.
Só que estes chamados pré-encontro, encontros e pós-encontro eram feitos dentro de um segredo. Ninguém poderia saber para onde estava indo. Os familiares não podiam telefonar para o parente que havia se retirado. Essa pessoa que viajava não podia levar seu celular, ficava então isolada. Aquele grupo de pessoas que ia para uma determinada região do interior ficava isolado. Aí começavam as práticas novas desse chamado G12. Novas para nós brasileiros, que não estávamos acostumados, e também estranhos à própria Bíblia Sagrada. Então, dentro desses 2 ou 3 dias que ficavam isolados, dentro do pré-encontro, encontro e pós-encontro, essas pessoas eram orientadas de modo diferente do que eles aprendiam nas suas igrejas. E havia certas colocações, por exemplo, 2 pessoas, 2 mulheres ou 2 homens que não se conheciam como pessoas da mesma igreja, ou sendo membros da mesma igreja, começavam a fazer confissões de pecados pessoais. Esses pecados eram anotados em folhas de papel, e no final desses chamados pré-encontro, encontro e pós-encontro, então se acendia uma fogueira, e ali aqueles pecados que foram confessados reciprocamente eram queimados na folha de papel onde estavam escritos. E aí o povo gritava: estou livre, livre, livre. Ora, segundo a Bíblia Sagrada, queimar pecados em fogueira, onde se viu uma coisa dessa? A Bíblia declara que é o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. E esses pecados são confidenciados diretamente a Deus, porque é a Ele que perdoa, e não pecados passados para terceiros que amanhã poderão passar para outras pessoas, e a pessoa fica comprometida na própria igreja da qual é membro. A Bíblia não manda confessar pecados uns aos outros. A Bíblia manda confessar pecados a Deus. Salmo 51. Confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor os meus pecados, e Ele perdoou os pecados, me perdoa os pecados. Isso é bíblico, mas não essa forma. Então, quero dizer aos irmãos que esse encontro ainda tem uma consideração que deve ser pesada. Todos os cristãos, membros de igreja que vão participar de encontro, devem saber que a liderança desse grupo que chegou ao Brasil não considera nenhuma dessas pessoas crentes como se fossem realmente crentes. Quando vão para esse retiro, é para agora partirem daquela data, terem um encontro com Deus, porque, na verdade, à luz desse movimento, eles não tiveram ainda encontro com Deus. Por exemplo, eles mandam que as pessoas conheçam as 4 leis espirituais. Você já ouviu falar? Quando você vai testemunhar para uma pessoa que não é crente, você vai com 4 pontos fundamentais da Bíblia Sagrada. Primeiro, todo homem é pecador. O homem precisa saber que Jesus salva, que esses pecados podem ser apagados pelo sangue de Cristo, e que então ele pode agora ter o seu nome escrito no livro da vida. Ora, um cristão, membro de uma igreja, que vai para o encontro, para ele ser tido como um pecador, que agora vai através de 4 leis espirituais, receber realmente a Cristo como Senhor, está anulando todo o plano da salvação que essa pessoa recebeu. E eu não sei como é que os pastores cedem os membros de suas igrejas para acompanharem pessoas estranhas com suas ideias pessoais, e
jogam esses membros da igreja para uma condição de fora da comunhão com Cristo, e agora, a partir então desse encontro que tiveram, é que vão ser realmente cristãos. E depois essas pessoas vêm de lá dentro de um segredo, que não podem relatar nada o que fizeram, do que participaram, e têm apenas que dizer uma só palavra a quem indagar. Não foi a este encontro. Então, os que ficaram perguntam: como é que foi esse encontro? A pessoa está orientada para dizer apenas tremendo. Mas a pessoa insiste que não foi. Mas tremendo por quê? Tremendo. Com que propósito este segredo? Porque ela quer envolver aquela pessoa que não foi, para descobrir pessoalmente que tipo de segredo é esse que a pessoa voltou de lá num euforismo contagiante. E parece que a igreja agora vai entrar num novo movimento. Tudo fantasia, tudo decorado, tudo elaborado para que os que não participaram possam participar. Então deixo aqui o meu apelo para os pastores locais: não participe desse movimento. É um movimento estranho que tem prejudicado as igrejas, e se quiser mais alguma particularidade, pode conversar conosco, que nós temos o material para exibir. Imagine que esse grupo que vai lá chega ao ponto extremo, não de pedir perdão de pecados a Deus só, mas também perdoar a Deus pelos pecados que Deus cometeu segundo o entendimento dele. Você já pensou? Eu dizer para Deus: eu te perdoo, quando lá no capítulo 6 de Mateus, eu leio: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos nossos pecados, como nós também perdoamos aos que nos devedor, aos nossos devedores. Imagina, eu estou pedindo perdão a Deus, agora eu sou orientado a perdoar a Deus pela sua forma de agir. Deus, porventura, está errado em alguma coisa que faz? Do ouvinte Genésio de Carvalho, ele pergunta ao pastor como deve ele retribuir o cumprimento de um colega de trabalho envolvido com a prática de cultos afro-brasileiros e que o cumprimenta dizendo saúde e que o nosso Deus o abençoe. Bom, eu faço uma restrição a este cumprimento. Tal saudação não deve ser objeto de resposta como geralmente se dá. Porque o Deus dos cultos afros, falando com honestidade dentro da luz da Bíblia Sagrada, não é igual ao Deus dos cultos afros. O Deus dos cultos afros chama-se Olorum. É um Deus diferente. E esse tipo de culto tem emissários entre o ser humano e esse Deus, chamados orixás. Logo, a posição religiosa de um e de outro é diferente. Podemos saudar a pessoa dizendo saúde. Agora, a bênção do Deus Lorum, eu digo, eu pessoalmente não quero. E o cristão, ele sabe que tem um Deus no céu, que é um Deus diferente dos deuses criados pelas religiões. Então, ele deve procurar fazer uma ressalva, conversar com o seu colega, retribuir a saúde, mas dizer, olha, me permita uma observação,
que o Deus que você serve é um Deus diferente, o nome dele é diferente do nosso. O nosso Deus é chamado Elohim, é um dos nomes, é chamado Eloá. Elohim é Deus no plural, quando fala no capítulo 1 de Gênesis, façamos o homem conforme a nossa imagem. Há uma pluralidade de pessoas que constituem um só Deus. E assim, o outro Deus tem a implicação diferentes no seu trato com as pessoas que o cultuam. E expor essa posição. Então, tenhamos cuidado, porque a gente pode, com esse ponto de cumprimento, dar uma palavra de orientação bíblica. Repetindo, o nosso Deus pode ser chamado de El Shaddai. Essa expressão El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. El Olam significa o Deus Eterno. E El Elyon, que é o Deus Altíssimo. Então, nós temos um Deus diferente, que no hebraico é pronunciado de um nome, mas no português nós damos outro título que tem o mesmo significado. A próxima pergunta é do Osiel e é também sobre a questão do cair no espírito. Ele fala aqui até das irmãs que, quando caem, os diáconos se preocupam de logo cobrirem essas irmãs, né, para que não sejam expostas a nenhuma vergonha. Mas o pastor já respondeu essa pergunta hoje de uma outra ouvinte chamada Juliana. Ela pediu para o pastor falar sobre cair no espírito, se era bíblico, e o pastor já deu uma resposta satisfatória à nossa irmã Juliana e esperamos que tenha atendido também ao nosso ouvinte Osiel. Agora vamos para a pergunta da nossa ouvinte Zunária, ouvinte assídua do programa. Que Deus abençoe a nossa irmã. Ela quer saber sobre o voto de Jefité. Ele falou para Deus que, caso ele fosse vitorioso na guerra contra os amonitas, ele diz, o primeiro que lhe saísse ao encontro, quando ele voltasse vitorioso da batalha, ele lhe ofereceria em sacrifício. Então a Zunária quer saber, pastor, Deus aceitaria sacrifícios humanos, pastor? Deus sempre condenou sacrifícios humanos e entendemos que ele não aceitaria tal sacrifício da filha de Jefité. E muitos estudiosos da Bíblia querem dizer que a passagem fala como se fosse só o sacrifício da virgindade da moça. Considerando desta forma, dizemos que Deus não aceitou sacrifício algum. Jefité fez um voto a Deus e decidiu cumpri-lo, pois segundo a lei de Moisés, aquele que se dirigisse a Deus e lhe fizesse um voto, deveria cumpri-lo a qualquer custo. Jefité foi imprudente ao fazer tal voto, condenou a sua própria filha a viver uma vida de celibato para o resto da sua vida. Jefité não matou a filha. A filha de Jefité foi apenas condenada, repetimos, a uma vida celibatária até a sua morte. Permaneceu virgem durante toda a sua vida. Os que pensam assim concluem que não houve sacrifício humano, mesmo porque qualquer sacrifício humano era abominável diante de Deus. A próxima pergunta é do ouvinte Nelson, ele é da Igreja Batista, e ele fala sobre o texto de Mateus, capítulo 3, verso 11, e ele pergunta, pastor, batismo com fogo, o que é? Quanto à primeira pergunta de Mateus 3:11, respondemos o seguinte: Mateus 3:11 nos apresenta, a rigor, dois tipos de batismo. Primeiro, em águas para arrependimento. E segundo, com o Espírito Santo e com o fogo. Um revestimento de poder para os salvos em Cristo, como lemos em Lucas 24:49,
Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E essa palavra de Jesus dita aos discípulos depois de ressuscitado foi repetida no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos 5, 8, e depois se deu a efetividade desse batismo. Então, João batizou com água, Atos capítulo 1, versículo 5, palavras de Jesus. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E no mesmo capítulo 1, versículo 8, Jesus declara: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E no capítulo 2 nós vemos então o cumprimento desta promessa com as pessoas que estavam no cenáculo, quando veio um som veemente, impetuoso, entrou na casa onde estavam reunidos, e foram vistas sobre a cabeça de cada um deles línguas de fogo, e falavam línguas estranhas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então eles não estavam agindo sem conhecimento próprio, mas estavam orientados pelo Espírito Santo até um limite, quando podiam falar estas línguas estranhas, e a manifestação que se fez, línguas de fogo pousando sobre a cabeça de cada um deles. Aí está efetivamente o que João profetizou e se cumpriu no dia de Pentecostes, também apoiada pelo Senhor Jesus Cristo, que declarou que o Espírito Santo viria conceder poder. E também conhecemos de Atos capítulo 2 uma manifestação nessas línguas, que as pessoas que estavam ali atraídas pelo barulho que se fez na ocasião, ouviam esses que foram batizados com o Espírito Santo falarem línguas para eles desconhecidas, porém línguas naturais dos países de onde esses homens judeus tinham vindo, e as línguas próprias das nações onde residiam. Então, uma manifestação mais ou menos idêntica ao que João profetizou no capítulo 1, e que se cumpriu no dia de Pentecostes.